Dom Quixote de la Mancha, autor Miguel de Cervantes, na tradução de Francisco Lopes de Azevedo, o Conde de Azevedo, e Antônio Feliciano de Castilho, o Visconde de Castilho. Prólogo. Desocupado leitor, não preciso de prestar aqui um juramento para que creias que com toda a minha vontade quisera que este livro, como um filho do entendimento, fosse o mais formoso, o mais galhardo e discreto que se pudesse imaginar. Porém, não esteve na minha mão contravir a ordem da natureza, na qual cada coisa gera outra que lhe seja semelhante. Que podia, portanto, o meu engenho, estéril e mal cultivado, produzir neste mundo, senão a história de um filho magro, seco e enrugado, caprichoso e cheio de pensamentos vários, e nunca imaginados de outra alguma pessoa, bem como quem foi gerado em um cérebro onde toda a incomodidade tem seu assento e onde todo o triste ruído faz sua habitação. O descanso, o lugar aprazível, a amenidade dos campos, a serenidade dos céus, o murmurar das fontes e a tranquilidade do espírito entram sempre em grande parte quando as musas estéreis se mostram fecundas e oferecem ao mundo partos que o enche de admiração e de contentamento. Acontece muitas vezes ter pai um filho feio e extremamente desengraçado, mas o amor paternal não lhe põe uma peneira nos olhos para que não veja estas enormidades. Antes as julgas como descrições e deslizes e está sempre a contá-las aos amigos, como agudezas e donaires. Porém eu, ainda que pareço pai, não sou contudo senão padrasto de Dom Quixote. Não quero deixar-me ir com a corrente do uso, nem pedir-te, quase com lágrima nos olhos, como por aí fazem muitos, que tu, leitor caríssimo, me perdoe ou desculpes as faltas que encontrares e descobrires no meu filho. E porque não és seu parente nem amigo, e tens a tua alma no teu corpo e a tua liberdade de julgar muito à larga e a teu gosto, e estás em tua casa, onde és senhor dela como el rei das suas alcabalas, e sabes o que comumente se diz que debaixo do meu manto ao rei mato, o que tudo te isenta de todo o respeito e obrigação, podes, do mesmo modo, dizer desta história tudo quanto lembrar, sem teres medo de que te caluniem pelo mal, nem te premeiem pelo bem que dela disseres. O que eu somente muito desejava era dar-te montada e despida, sem os ornatos de prólogo, nem do inumerável catálogo dos costumados sonetos, epigramas e elogios que no princípio dos livros por aí é uso pôr-se. Pois não tenho remédio senão dizer-te que, apesar de me haver custado algum trabalho a composição desta história, foi contudo o maior de todos fazer esta prefação que vais agora lendo. Muitas vezes peguei na pena para escrevê-la, e muitas a tornei a largar por não saber o que escreveria. E estando em uma das ditas vezes suspenso, com o papel diante de mim, a pena engastada na orelha, o cotovelo sobre a banca e a mão debaixo do queixo, pensando no que diria, entrou por acaso um meu amigo, homem bem entendido e espirituoso, o qual, vendo-me tão imaginativo, me perguntou a causa, e eu, não lhe encobrindo, lhe disse que estava pensando no prólogo que havia de fazer para a história de Dom Quixote, e que me havia tão atrapalhado e aflito com este empenho que nem queria fazer tal prólogo, nem dar à luz as façanhas de tão nobre cavaleiro.
Porque, como quereis vós que me não encha de confusão o antigo legislador, chamado vulgo, quando ele vir que no cabo de tantos anos, como há que durmo no silêncio do esquecimento, me saio agora, tendo já tão grande carga de anos às costas, com uma legenda seca como as palhas, falta de invenção, minguada de estilo, pobre de conceitos e alheia a toda erudição e doutrina, sem notas às margens, nem comentários no fim do livro, como vejo que estão por aí muitos outros livros, ainda que sejam fabulosos e profanos, tão cheios de sentenças de Aristóteles, de Platão e de toda a caterva dos filósofos que levam a admiração ao ânimo dos leitores, a fazer que estes julguem os autores dos tais livros como homens lidos, eruditos e eloquentes. Pois que, quando citam a Divina Escritura, se dirá que são os santos Tomases e outros doutores da Igreja, guardando nisso um decoro tão engenhoso que em uma linha pintam um namorado distraído e em outra fazem um sermãozinho tão cristão que é mesmo um regalo lê-lo ou ouvi-lo. De tudo isto há de carecer o meu livro, porque nem tenho que notar nele a margem, nem que comentar no fim, e ainda menos sei os autores que sigo nele para pô-los em um catálogo pelas letras do alfabeto, como se usa, começando em Aristóteles e acabando em Xenofonte, em Zoilo ou em Zeuxis, ainda que foi maldizente um destes e pintor o outro. Também há de o meu livro carecer de sonetos no princípio, pelo menos de sonetos cujos autores sejam duques, marqueses, condes, bispos, damas ou poetas celebérrimos. Bem que se eu os pedisse a 2 ou 3 amigos meus que entendem da matéria, sei que me dariam tais, que não os igualassem aos daqueles que têm mais nome em nossa Espanha. Enfim, meu bom e querido amigo, continuei eu, tenho assentado comigo em que o senhor Dom Quixote continue a jazer sepultado nos arquivos da Mancha, até que o céu lhe depare pessoa competente que o adorne de todas essas coisas que lhe faltam, porque eu me sinto incapaz de remediá-la em razão das minhas poucas letras e natural insuficiência, e ainda de mais a mais, porque sou preguiçoso e custa-me muito a andar procurando autores que me digam aquilo que eu muito bem me sei dizer sem eles. Daqui nasce o embaraço e suspensão em que me achaste submerso. Bastante causa me parece ser esta que tendes ouvido para produzir em mim os efeitos que presenciais. Quando o meu amigo acabou de ouvir tudo o que eu lhe disse, deu uma grande palmada na testa e em seguida, depois de uma longa e estrondosa gargalhada, me respondeu: por Deus, meu amigo, que agora acabo de sair de um engano em que tenho estado desde todo o muito tempo em que vos eis conhecido, no qual sempre vos julguei homem discreto e prudente em todas as vossas ações. Agora, porém, reconheço o erro em que caí e o quanto estás longe de serdes o que eu pensava, que me parece ser maior a distância que é do céu à terra. Como? Pois é possível que coisas de tão insignificante importância e tão fáceis de remediar possam ter força de confundir e suspender um engenho tão maduro como o vosso e tão afeito a romper e passar triunfalmente por cima de outras dificuldades muito maiores? A fé que isso não vem da falta de habilidade, mas sim de sobeja preguiça e penúria de reflexão. Quereis convencer-vos da verdade que vos digo? Estai atento ao que vou dizer-vos e,
Em um abrir e fechar de olhos achareis desfeitas e destruídas todas as vossas dificuldades, e remediadas todas as faltas que vos assustam e acobardam, para deixardes de apresentar à luz do mundo a história do vosso famoso Dom Quixote, espelho e brilho de toda a cavalaria andante. Aqui lhe atalhei com a seguinte pergunta: dizei-me, qual é o modo que pensais que hei de encher o vazio do meu temor e trazer a lúcida claridade ao escuro caos da minha confusão? A isto me replicou ele: o reparo que fazeis sobre os tais sonetos, epigramas e elogios que faltam para o princípio do vosso livro, e que sejam de personagens graves e de título, se pode remediar, uma vez que vós mesmos quereis ter o trabalho de os compor, e depois batizá-los, pondo-lhes o nome da pessoa que for mais do vosso agrado, podendo mesmo atribuí-los ao preste João das Índias, ou ao imperador de Trapisonda, dos quais eu, por notícias certas, sei que foram famosos poetas, mas ainda que isto seja patrânha e não tenham sido, e apareçam porventura alguns pedantes pauradores, que vos mordam por trás e murmurem desta peta, não se vos dê 10 réis de mel coado desses falatórios, porque, ainda quando averiguem a vossa velhacaria a respeito da paternidade de tais versos, nem por isso vos hão de cortar a mão com que os escrevestes. Enquanto ao negócio de citar nas margens do livro os nomes dos autores, dos quais vos aproveitastes para inserirdes na vossa história os seus ditos e sentença, não tendes mais que arranjar-vos de maneira que venham a ponto algumas dessas sentenças, as quais vós sabeis de memória, ou pelo menos que vos dê o procurá-las muito pouco trabalho. Como será, tratando, por exemplo, da liberdade e escravidão, citar o seguinte, no original está em latim: a liberdade total não se compra com ouro. Essa frase é de Esopo em suas fábulas. E logo à margem citar Horácio, ou quem foi que o disse: se tratardes de poder da morte, acudi com que vá a pálida morte à choupana do pobre como ao palácio do rei. Se de amizade e amor que Deus manda ter para com os inimigos, entrai-vos logo sem demora pela escritura divina, o que podeis fazer com uma pouca de curiosidade e dizer depois as palavras, pelo menos do próprio Deus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. São Mateus. Se tratardes de maus pensamentos, vinde com o Evangelho quando este diz: do coração saem os meus pensamentos. Se da instabilidade dos amigos, aí está Catão, que vos dirá o seu dístico: enquanto sois feliz, muitos são os amigos, mas se os tempos forem adversos, sozinhos permanecereis. Com estes latins e outros que tais, vos terão sequer por gramático, já que o selo não é pouco honroso e às vezes também proveitoso nos tempos de agora. Pelo que toca a fazer anotações ou comentários no fim do livro, podeis fazê-lo com segurança da maneira seguinte: se nomeardes no vosso livro algum gigante, não vos esqueçais de que este seja o gigante Golias, e somente com este nome, que vos custará muito pouco a escrever, tendes um grande comentário a fazer, porque podeis dizer pouco mais ou menos isto: o gigante Golias, ou Goliate, foi um filisteu a quem o pastor Davi matou com uma grande pedrada que lhe deu no vale do Terebinto, segundo se conta no livro dos Reis, no capítulo onde achardes que esta história se está escrita.
Em seguida, a esta anotação, para mostrar-vos homem erudito em letras humanas e ao mesmo tempo bom cosmógrafo, fazei de modo que no livro se comemore o rio Tejo, e vereis logo com um magnífico comentário dizendo: o rio Tejo foi assim chamado em memória de um antigo rei das Espanhas. Tem o seu nascimento em tal lugar e vai morrer no mar oceano, beijando os muros da famosa cidade de Lisboa. E é opinião de muita gente que traz areias de ouro. Se tratar de ladrões, dar-vos-ei a história de Caco, a qual eu sei de cor. Se de mulheres namoradeiras, aí está o bispo Mondonedo, que vos emprestará Lâmia, Laís e Flora, cujo comentário vos granjeará grande crédito. Se de mulheres cruéis, Ovídio porá Medeia à vossa disposição. Se de feiticeiras e encantadoras, lá tendes Calipso em Homero e Circe em Vigílio. Se de capitães valerosos, Júlio César vos dá a si próprio nos seus comentários, e Plutarco vos dará 1000 Alexandres. Se vos meterdes em negócios de amores, com uma casca de alhos que sabeis da língua toscana, topareis em leão hebreu, que vos encherá as medidas. E se não quereis viajar por terras estranhas, em sua casa achareis Fonseca e seu amor de Deus, no qual se cifra tudo quanto vós e qualquer dos mais engenhosos escritores possa acertar a dizer em tal matéria. Em conclusão, nada mais há senão que vos procureis meter no livro estes nomes, ou tocar nele estas histórias que vos apontei, e depois deixai ao meu cuidado o pôr as notas marginais e as anotações e comentários finais, e vos dou a minha palavra de honra que vos atestar as margens de notas e de a pensar ao fim do livro uma resina de papel toda cheia de comentários. Vamos agora à citação dos autores que por aí costumam trazer outros livros, mas que faltam no vosso. O remédio desta míngua é muito fácil, porque nada mais tendes a fazer do que pegar em um catálogo que contenha todos os autores conhecidos por ordem alfabética, como há pouco dissestes, depois pegareis neste mesmo catálogo e o inserireis no vosso livro, porque apesar de ficar a mentira totalmente calva por não terdes necessidade de incomodar a tanta gente, isso pouco importa, e porventura encontrareis leitores tão bons e tão ingênuos que acreditem na verdade do vosso catálogo e se persuadam de que a vossa história tão simples e tão singela, todavia, precisava muito daquelas imensas citações. E quando não sirva isto de outra coisa, servirá contudo, por certo, para dar ao vosso livro uma grande autoridade, além de que ninguém quererá dar-se ao trabalho de averiguar se todos aqueles autores foram consultados e seguidos por vós ou não o foram, porque daí não tira proveito algum. E de mais a mais, se me não iludo, porque daí não tira proveito algum, e de mais a mais, se me iludo, este vosso livro não carece de alguma dessas coisas que dizeis lhe falta, pois todo ele é uma invectiva contra os livros de cavalarias, dos quais nunca se lembrou Aristóteles, nem vieram a ideia de Cícero, e mesmo São Basílio guardou profundo silêncio a respeito deles. Os livros que escreveis há de conter disparates fabulosos, com os quais nada tem que ver as pontualidades da verdade, nem as observações da astrologia, nem lhe servem de coisa alguma as medidas geométricas, nem a confutação dos argumentos usados pela retórica. Nem tem necessidade de fazer sermões aos leitores misturando o humano com o divino, misturando esta que não deve sair de algum cristão entendimento.
No vosso livro, o que muito convém é uma feliz imitação dos bons modelos, a qual, quanto mais perfeita for, tanto melhor será o que se escrever. E pois que a vossa escritura tem por único fim desfazer a autoridade que por esse mundo e entre o vulgo ganharam os livros de cavalaria, não carecereis de andar mendigando sentenças de filósofos, conselhos da divina escritura, fábulas de poetas, orações de retórico, milagres de santos. O de que precisais é de procurar que a vossa história se apresente em público escrita em estilo significativo, com palavras honestas e bem colocadas, sonoras e festivas, em grande abastança, pintando em tudo quanto for possível a vossa invenção, fazendo entender os vossos conceitos sem os tornar intrincado nem obscuros. Procurai também que, quando ler o vosso livro, o melancólico se alegre e solte uma risada, que o risonho quase endoideça de prazer, o simples não se enfade, o discreto se admire da vossa invenção, o grave não despreze, nem o prudente deixe de gabá-la. Finalmente, tende sempre posta a mira em derribar a mal fundada máquina destes cavalheirescos livros aborrecidos de muita gente, e louvados e queridos de muitas mais. Se conseguirdes fazer quanto vos digo, não tereis feito pouco. Com grande silêncio estive escutando o que meu amigo me dizia, e com tal força se imprimiram em mim as suas razões, que sem mais discussão alguma as aprovei por boas, e delas mesmas quis compor este prólogo. Aqui verás, leitor suave, a descrição do meu amigo, a minha boa aventura de encontrar um cavalheiro em tempo de tão apertada necessidade, e a tua consolação em poderes ler a história tão sincera e tão verdadeira do famoso Dom Quixote de la Mancha, do qual a opinião mais geral dos habitantes do campo de Montiel é de haver sido o mais casto enamorado, o mais valente cavalheiro que desde muitos anos a esta parte apareceu por aqueles sítios. Não quero encarecer-te o serviço que te presto em dar-te a conhecer tão honrado e notável cavaleiro. Mas sempre quero que me agradeças o conhecimento que virás a ter do grande Sancho Pança, seu escudeiro, no qual, segundo o meu parecer, te dou enfaixada todas as graças escudeiras que, pela caterva dos livros ocos de cavalarias, se encontram espalhadas e dispersas. E, com isto, Deus te dê saúde e não se esqueça de mim. Vale! Vale! É uma saudação latina com a qual se costuma finalizar as cartas familiares, em especial.